Boa noite. Boa noite a todos que irão assistir esse vídeo, essa transmissão em algum momento. Aí você que em algum momento vai assistir e vai ouvir aquilo que Deus ele tem preparado aos nossos corações nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. A você que está chegando, a você que ainda vai chegar, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe toda a sua caminhada, toda a sua trajetória aqui nessa terra. Amém? Eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho da palavra do Senhor, aquilo que eu tenho sentido Deus falar ao meu coração, aquilo que Ele tem compartilhado. São experiências que nós vamos tendo com o Senhor e como cristãos, como pessoas que servimos a Deus, o ID do Senhor são para todos, né? Esse ide e levai a minha palavra, esse ide anunciai as boas novas, esse ide de falem de mim, falem do meu amor, falem dos planos que eu tenho como Deus na vida de qualquer pessoa, né? Esse é uma ordenança do Senhor, de nós irmos e falarmos e anunciarmos a pessoas que ainda não conhecem, até aqueles que estão desviados, que estão afastados dos caminhos do Senhor. A oportunidade, ela ainda continua e ela está aberta, né? Ela está aberta a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou e ao terceiro dia Ele morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Esse é o motivo pelo qual nós temos servido ao nosso Deus com esse objetivo, mesmo que imerecedores deste amor, mesmo que imerecedores deste cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, mas nós cremos na verdade que nos liberta, nessa verdade que já nos libertou, né, através ali do sacrifício da cruz. Mas nesta noite eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra que está na 2 Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 11. Segunda carta a Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 ao 11. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que os despides do velho homem com os seus feitos. Boa noite, Lucélia. Deus abençoe sua vida. Saudades. Deus abençoe em nome de Jesus. Versículo 10. E vos revesti-vos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Então, para você que vai procurar entender aqui a mensagem, aquilo que Deus ele está falando aos nossos corações através desse vídeo, a palavra do Senhor fica lá na segunda carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11. Amém? Vamos lá. Senhor grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, aos corações daqueles que irão assistir esse vídeo e aqueles que estão online junto comigo nessa transmissão, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Então, como sempre falo e como sempre faço, exercendo aquilo que, tentando pelo menos exercer aquilo que Deus ele fala no meu coração, eu não anuncio, dizendo aqui para você que está chegando agora, eu não anuncio aqui quando eu vou fazer as lives, né? Eu tenho me colocado nas mãos do Senhor e dizendo para Ele, Senhor, seja feita a Tua vontade, seja no Teu tempo, porque as coisas nas nossas vidas que servimos ao Senhor, elas têm que acontecer no tempo de Deus, no momento em que Ele dá uma ordem. Nós, como obedientes, precisamos atender a essa voz de Deus e colocar em prática aquilo que Ele fala aos nossos corações. Boa noite, pastor Alexandre. É uma honra, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, interceder por mim, amém? Grande homem de Deus, meu pastor, nosso pastor, amém? Amigo, irmão em Cristo, que Deus abençoe sua vida. E se eu falar alguma coisa errada aí, pode me corrigir, por favor, tá? Então, como eu estava dizendo, eu faço essas lives aqui quando o Senhor ele realmente toca o meu coração, né? E quando Ele fala, Ele ministra o meu coração, eu crio coragem, passo um batom, pintei mais ou menos o cabelo e vamos que vamos, porque é a obra do Senhor e é Ele quem governa, amém? Nós somos seus servos, somos seus vasos, é isso que importa. Não importa se vai ter 2, 3, se vai ter 1. Mas a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, no meio Ele se faz presente. Então aqui, aqui está mostrando para mim que tem 2 pessoas, amém? Comigo são 3, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo já são 6 pessoas. Amém? Então, meditando um pouco no meu dia a dia de hoje, naquilo que eu vivi no dia de hoje, né? Eu e meu esposo, nós tivemos que ajudar uma pessoa. Desculpa porque tocou uma coisa aqui na minha garganta. Mas coisas ao vivo é assim, né? Tudo é novo pra gente, a gente vai aprender. Então, o que ocorre? Nós tivemos que sair, fomos ajudar uma irmã em Cristo. E chegando no lugar onde nós fomos, essa cena que não sai da nossa mente, eu acredito que vai ficar essa cena na nossa mente ainda por um bom tempo, que é com relação
aos lugares fechados, as lojas fechadas, o comércio fechado, poucas pessoas nas ruas, pouco movimento. E nós fomos até um hospital e antes de eu sair de casa eu falei: Senhor, existe essa necessidade e nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? Claro que ninguém quer ficar doente e existem aí os grupos de riscos e, enfim, eu comecei a pedir a proteção de Deus, porque nós íamos ter que sair, né, para ajudar essa irmã e foi muito boa a experiência, como eu falei, porque as coisas que nós estamos vivendo, tudo se torna novo para todos nós, né? Nós estamos tentando nos adaptar em um momento onde se exige muita cautela, muita sabedoria, em um momento onde se exige muita calma, muita tranquilidade, para que a gente não venha a ser interrompido por qualquer tipo de pensamento de desânimo, de terror, por qualquer sentimento de pânico, de euforia, de preocupações, né, diante de tudo que nós estamos vivendo. Mas um momento de calma, de respirarmos e de simplesmente fazermos aquilo que nós já fazíamos antes: orar ao Senhor e buscar todas as coisas nele. Ainda como ele possa ajudar, ele possa estender as mãos, mas o recurso maior não vem do homem, o recurso maior ele vem do Senhor. E diante dessa situação eu falei: Senhor, eu estou saindo de casa porque eu preciso sair, eu preciso, junto com meu esposo, ajudar essa irmã que está passando por essa situação e que está sendo normal para nós hoje, né? E o que nós precisamos fazer é ajudarmos uns aos outros. Boa noite, minha amiga de coração, Mayra Borges. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Que possamos junto aqui nos alimentarmos da palavra. Saudades. Quero aqui também dar boas-vindas para Josi Batista. Beijo aí no seu coração. Para Gabi Santos, para Nube Almeida, para a pastora Laura. Pastora, se eu falar bobagem aqui, pode me corrigir. Deus abençoe e interceda por mim. Gente, sabe que nós somos da mesma família. E quando para um pastor, uma pastora para ver a live da gente, a gente fica meio que nervosa, né? É uma responsabilidade falar da palavra para aqueles que já conhecem, com um pouco mais de entendimento, né? Sabendo que Deus ele não faz acepção de pessoas de forma alguma, não estou aqui falando isso, mas é uma responsabilidade você falar da palavra do Senhor, seja para qualquer pessoa. Mas quando nós temos autoridades, quando nós temos pessoas que estão um nível acima de nós, isso traz também um peso de uma responsabilidade. Mas tudo é para a glória do Senhor e é o nome dele que deve ser exaltado e glorificado. E eu fico feliz, né, pela participação dos irmãos, dos pastores que estão aí presentes. Amém? Então, dando continuidade aqui, que eu não quero me alongar para não se tornar algo cansativo a nossa live, mas aí eu fiz essa oração rápida aqui em casa e fomos e nos encontramos com a irmã, levamos ela ali naquele hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu me deparei com aquela cena. Todo mundo de máscara. É uma sensação não muito agradável aos nossos olhos. Não é. É uma sensação assim... É uma cena que às vezes me chocou como pessoa, porque nós não estamos acostumados a viver isso que nós estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei observando ali olhares, e quando chega uma pessoa já um pouco mais desesperada e enquanto nós estávamos ali aguardando a irmã passar pelo processo de triagem, teve uma senhora que chegou na cadeira de roda, né? E alguém da família ali empurrando aquela senhora, e ela dizendo ai, 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 ai. E aí as pessoas começam a olhar assim com aquele olho: o que será?
querendo dizer através dos olhares, porque às vezes os nossos olhos eles querem dizer muita coisa. E enfim, aquele clima, aquela situação, e a gente fica pensando, né? Como reagir? Com calma, com cautela, com tranquilidade. E eu fiquei pensando nessa palavra que Deus já havia me dado ontem, aqui no meu momento com Deus. E aqui também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, fala: buscai primeiro o reino dos céus buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É o que a palavra do Senhor nos diz. E lendo essa palavra que eu acabei de ler aqui agora há pouco, segundo Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11, essa palavra é para nós que já servimos a Deus. Eu tenho dito que se existe um momento onde nós precisamos resistir tudo por amor a Deus, este é o momento, é o dia que se chama hoje, dia 24 de abril, às 19h16, horário local aqui de Manaus, né? E é hoje, o tempo se chama hoje. Esse momento em que nós estamos passando é o momento de nós segurarmos nas mãos de Deus e exercermos aquilo que nós precisamos exercermos a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. E aqui diante dessa palavra, a palavra do Senhor, que traz segurança para o nosso coração, que conforta a nossa vida, que traz um sentimento de paz quando nós verdadeiramente paramos para meditar nessa palavra, é essa palavra também que vai nos confrontar muitas vezes, que vai dizer: ei, aí, como você está hoje? Ei, e aí, como que você tem se comportado hoje? Ei, me diga aí, o que é que você tem feito com a sua vida? Como você tem reagido às situações na sua vida? E aqui a palavra do Senhor fala no capítulo 3, no versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque já morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aqui logo no versículo 5 fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E a palavra do Senhor vem discriminando aqui: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós podemos ver e olhar para uma sociedade, para um mundo que tem acontecido tantas coisas que desagradam o coração de Deus, para uma geração, como a palavra do Senhor nos diz aqui, para aqueles que são filhos desobedientes. Essas ações, elas têm sim aumentado no mundo: a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno e outras coisas que a palavra em outros lugares aqui na Bíblia nos mostra. Mas o que eu estou querendo dizer um pouquinho aqui é que nós precisamos parar e olharmos para dentro de nós e avaliarmos de que forma que nós temos reagido a várias situações. Há situações que às vezes Deus permite chegar na nossa vida para que venha trazer um aprendizado e para que venha produzir perseverança, para que venha produzir confiança nele, né? Mas às vezes situações que querem nos levar a lugares, a caminhos, a pensamentos, a sentimentos que ocupam o lugar de Deus. E nós não ficaremos isentos desses pensamentos, desses sentimentos na nossa vida, porque
A palavra do Senhor está se cumprindo e Jesus em breve virá. E Ele virá buscar eu e você, um coração limpo, um coração puro. Certo é que muitos, e nós não ficaremos isentos disso, né? Assim como Jesus, Ele foi caluniado, muitos, milhares, falaram sobre o caráter de Jesus, não reconhecendo verdadeiramente a pessoa que Ele era. Mas esses tipos de pessoas são pessoas que não deram oportunidade para conhecerem a Jesus, de fato, quem era Jesus. E essas mesmas pessoas existem no mundo de hoje. Às vezes pessoas são caluniadas, são espremidas por palavras, por pensamentos e sentimentos de pessoas que acabam ferindo tal pessoa, porque elas acreditam que aquela pessoa seja daquela forma e não dão oportunidade para conhecer aquela pessoa de fato e realmente compreender a história e realmente compreender quem é fulano ou quem é ciclano, e acabam tecendo comentários e julgamentos que interferem no relacionamento dessa pessoa com o Senhor. E aqui na palavra do Senhor, isso é um exemplo que eu estou dando, aqui na palavra do Senhor, fala no versículo 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despedis do velho homem com seus feitos. A palavra do Senhor aqui está dizendo, ei, estou dizendo aqui nas minhas palavras, pare com isso, não mexa mais com isso, não faça isso, não minta, não provoque a ira, não julgue, não calunie, porque esse tipo de pessoa você foi quando você estava lá no seu passado, antes de você conhecer a Cristo, antes de você conhecer a verdade que liberta. Mas agora não, o velho homem já se foi, eis que se fez nova. Eis que você é uma pessoa nova em Cristo Jesus. E fala aqui a palavra do Senhor, e vos revestivos do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem te formou foi Deus. Quem te chamou para viver a vida dele através de Cristo Jesus foi Deus. E às vezes nós começamos a nos envolvermos em certas situações que querem, dizer que você deve mentir, dizer que você deve caluniar, dizer que você deve odiar, dizer que você deve irar. Irmãos, fato é, enquanto Jesus não vier, nós vamos passar por situações como essa que nós estamos passando no mundo todo e por piores. Mas a palavra do Senhor, não posso esquecer disso, que ela fala, aquele que perseverar até o fim também será salvo. Aquele que passar por tudo isso, aquele que passar por provações, aquele que passar por calúnias, aquele que passar, que suportar até o fim, esse sim será salvo. Esse sim será. Meu filho, aquele que eu vou olhar nos olhos e vou dizer, seja bem-vindo, porque eu te conheço, eu sei quem você é. E nós estamos vivendo nesse mundo e participando muitas das vezes, como fala lá o salmista, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se assenta entre pessoas para caluniar, para difamar, para falar mal, para dar lugar ao diabo. Não, chega disso. Chega disso, chega de nós vivermos e darmos lugar para que essas coisas ocupem o lugar que Deus quer ocupar na nossa vida.
Ser cristão, meu irmão, não é fácil mesmo não. Ser cristão, servir a Cristo, seguir a Cristo, são somente para aqueles que verdadeiramente, todos os dias, toma a tua cruz e segue a Jesus. Mesmo diante de situações que vêm para querer trazer o desespero, para querer trazer a desestabilidade emocional, mas o nosso recurso, ele está em quem? O nosso recurso está e vem de quem? Vem de Deus que formou os céus e a terra. Palavra do Senhor, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aqui eu vou temer. Eu vou temer ao homem? Eu vou temer ao vento? Não. Porque Deus é o nosso Deus. E tudo que Deus ele quer, que nós venhamos ter um coração puro, uma mente, que a palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo. E o que Deus ele quer das nossas vidas são pensamentos, olhares que agrade o coração do céu. São sentimentos, são palavras, são atitudes que agrade o coração do Senhor. Que a nossa forma de vida, a forma como nós temos vivido a nossa vida, agrade o coração de Deus, não importa a circunstância, não importa qual seja a situação que eu e você estamos enfrentando. Mas quando esses momentos tribulosos, quando esses momentos de desespero às vezes querem nos pegar e querem nos colocar entre quatro paredes e dizer: você não vai conseguir, você não vai sair, você não vai suportar, você não vai aguentar, você não vai chegar até o final. É neste momento que nós precisamos estarmos ali junto com o Pai e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque muitos são os inimigos que querem roubar a minha vida, que querem me destruir. Quantas vezes Davi, ele se colocou ali diante do Senhor dizendo: Pai, os meus inimigos querem me matar, os meus inimigos querem me sufocar, os meus inimigos, eles querem tirar tudo que eu tenho, eles querem acabar com a minha vida, mas eu sei a quem eu sirvo, eu sei em quem eu preciso buscar, eu sei em quem eu preciso buscar santificação para a minha vida. E quando esses momentos terríveis, esses momentos onde o diabo ele usa pessoas, ele usa situações e ele opera de diversas formas para tentar atingir aquele que é escolhido, que tem a marca de Cristo, para tentar atingir o emocional, o psicológico. É nesses momentos que nós precisamos resistir firmemente e não permitirmos nos contaminarmos com as coisas que fazem parte desta terra. Eu e você que seguimos a Cristo, que servimos ao Senhor, nós não pertencemos a esta terra. Nós estamos apenas de passagem. Nós não vamos morar aqui. Hoje, o nosso endereço, aqui na terra, cada um de vocês mora numa casa. Mora numa tal rua, mora num tal bairro, num tal número. Mas quando Jesus vier buscar a tua igreja, quando Jesus vier buscar aqueles a quem tem perseverado até o fim, o nosso endereço será um só: o céu. O nosso endereço será um só. E aqui o título na minha Bíblia, a partir do versículo 5, diz: os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Eu vou contar algo que aconteceu comigo de fato aqui em casa. Eu estava preocupada com algumas coisas, passando por uma certa situação, e essa situação trouxe um certo desespero assim para a minha vida. E eu falei: Senhor, eu cheguei no meu limite, eu estou no meu limite. E outro dia, foi semana passada, eu acho, essa semana, eu não lembro, não me recordo, eu fiz uma live aqui falando justamente sobre
Se você acredita que chegou ao seu limite, então o milagre está à porta. Ou se você acredita que você ainda não chegou ao seu limite, eu quero te dizer que aguente mais um pouco. Eu lembro dessas palavras. Aquela mensagem, Deus me fez trazer ela aqui. Eu acredito que ela falou ao coração de muitas pessoas, mas era uma mensagem que era para mim. Eu estava pregando para mim. E aí veio uma situação e que veio para me desestabilizar, e eu fiquei perturbada. Eu falei, Senhor, e aí eu não lembrava de forma alguma do que eu havia falado aqui, porque às vezes Deus prova a nossa fé. Deus às vezes ele vem nos provar naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos pregando. E aí Deus promoveu algum acontecimento na minha vida para que pudesse trazer a calmaria, para que a paz pudesse novamente reinar ao meu coração, e que aquela velha Lina, os velhos sentimentos, os velhos pensamentos, as velhas atitudes não viessem tomar conta da Lina que está aqui hoje falando com vocês. E aí isso se chama guerra espiritual. E nessa semana eu estava em guerra espiritual, a minha carne contra o espírito. A carne queria uma coisa, mas o espírito queria outra. Mas dentro de mim eu acredito que no fundo, eu estava falando assim, Senhor, me livra deste tormento, Senhor, me livra dessa situação, Senhor, vem com teu escape, vem com a tua cura, vem com a tua libertação sobre minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos, nós somos dependentes de Deus, e é isso que Deus ele quer. É onde Deus se agrada, é quando a gente fala assim, Senhor, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto mais, e aí a gente só tem que esperar para tomarmos posse do milagre. E eu tenho aprendido nesses meses, eu acredito que 2 meses já, nós estamos aí nessa quarentena, se não está nesse nível, está próximo, mas muitas situações aconteceram, houveram algumas modificações, houveram alguns transtornos, houveram situações assim para tentar tirar realmente a nossa paz, né? Mas eu sirvo a um Deus que tudo pode fazer. E Deus não é Deus para que minta. E o propósito dele, independente daquilo que a gente venha passar, independente daquilo que a gente venha sofrer, os planos e os propósitos do Senhor, se é de Deus, ele vai se cumprir na nossa vida. E eu estou nesse aguardo. Eu estou no aguardo da promessa de Deus, porque existe uma promessa. E essa promessa, ela foi feita. Ela não foi feita por homens, ela não foi feita por ninguém, ela foi feita por Deus. E aprendam uma coisa, aquilo que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Aquilo que é para você resistir, é para você resistir. Não é o seu irmão, não é sua irmã, não é seu esposo, não é seu marido, não é seu filho, é você, o negócio é com você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus, ele também não nos dá algo além daquilo que nós não possamos suportar. Ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Só que às vezes a gente, como ser humano, se torna difícil. Em alguns momentos a gente entender esse propósito, entender esse tempo em que nós estamos vivendo. E essa situação, essa experiência que eu tive, eu fiquei aqui uns dias totalmente envolvida com a palavra. Eu creio que eu poderia ter feito muito mais daquilo que eu fiz, mas eu assistindo uma live atrás da outra, ouvindo mensagem, ouvindo a voz de Deus, escrevendo algumas coisas, meditando um pouco na palavra do Senhor, ouvindo canções, coisas que pudessem me aproximar de Deus, coisas que traziam benefícios, que pudessem me levar a estar mais perto de Deus, coisas que pudessem trazer edificação para a minha vida.
E eu fico, acho que uns 2 ou 3 dias nesse ritmo, né? Nesse processo. E quando foi ontem à noite, eu saí um pouco desse momento e fui assistir um filme. Irmãos, e durante esse filme, eu não vou conseguir reproduzir aquilo que Deus ele falou, da forma como ele falou, né? Porque foi algo assim, eu vi Deus em todo momento ali durante aquele filme que eu estava assistindo junto com meu esposo e meu filho, mas Deus estava falando para mim: você está perdendo tempo. Esse tempo que você está gastando aqui assistindo este filme que não traz edificação, era um filme simples, era um filme que não tinha nada demais, assim, mas para Deus, irmãos, como que Deus ele é tão bom, que mesmo a gente, às vezes, no erro, ele vem e fala conosco. Eu não estou dizendo aqui que é proibido assistir televisão, eu não estou dizendo aqui que é proibido e que é errado, que é pecado a gente assistir um filme, eu não estou falando isso. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Amém? Então, isso é algo muito particular entre você e Deus, entre Deus e Ciclano, entre eu e Deus. Então, às vezes, Deus trata algumas coisas comigo, e às vezes, da forma como Ele trata comigo, Ele pode tratar com você, ou Ele não pode, Ele vai tratar com você de outra forma, Ele vai tratar com outra pessoa de uma outra forma. Mas o certo é que Deus, Ele diz: você está perdendo tempo. Você está perdendo o melhor, porque o melhor é estarmos na presença de Deus. E eu lembro que teve deixa eu só mudar a posição aqui que minha perna está doendo. Eu lembro que teve uma pastora do mundo gospel, e ela estava pregando, e ela estava dentro de umas lives, né? Ela falou: todos os dias aqui na nossa casa, na nossa família, nós tiramos um tempo em família para orarmos, nós tiramos um tempo para falarmos da palavra do Senhor, nós tiramos um tempo para ouvir canções que edificam, nós tiramos um tempo para assistirmos coisas que realmente edificam a nossa vida. E eu sei que viver a vida cristã não é fácil, né? E não vai ser fácil mesmo, e Deus nunca disse para nós que seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E a Netflix, nós temos muitos filmes na Netflix, através do YouTube, através da Amazon, mas nós precisamos sermos muito mais seletivos nas nossas escolhas. Nós precisamos ser muito mais seletivos no tempo em que nós dedicamos para estarmos na presença do Senhor, seja através de leitura da palavra, seja através de um vídeo, seja através de uma live, seja através de um filme. Nós precisamos ser mais seletivos nessa questão, para que as coisas que estão ao nosso redor, aquilo que o inimigo às vezes oferece sutilmente, e às vezes a gente pega aquilo e não, eu vou aderir, eu vou adquirir, eu vou fazer, eu vou ouvir, e sendo que muitas dessas coisas às vezes não traz edificação para a nossa vida, não traz algo que vai produzir um fruto sequer, mas a não ser perca de tempo. E Deus, Ele veio falando aqui dentro dessa palavra ao meu coração ontem, né? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. E aqui Deus, Ele veio falando com relação a algumas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Por quê? Porque eu entendo o seguinte: se eu estiver errada, vocês podem colocar algum comentário embaixo que eu vou ler e vou respeitar. Quando a gente senta na frente de uma televisão, vou usar aqui a televisão porque está sendo o alvo maior, acredito, em todos os lares, porque a televisão ela te proporciona a ver muitas coisas, né? Mas claro que cabe a mim e a você selecionarmos aquilo que nós queremos assistir ou não, né? Isso aí é algo particular de cada um.
Eu estou falando aqui da minha experiência. E quando a gente para assistir algo na televisão, algo que começa a colocar em risco, algo que começa a querer nos contaminar por causa de cenas, às vezes, por causa de falas, isso começa a trazer no mundo espiritual alguns ataques do inimigo. Isso começa a trazer alguns desejos na nossa carne. Às vezes não tem nada demais no filme, é algo simples. Mas aquela cena, aquela fala pode interferir na minha santidade com Deus. Eu desejei, ontem eu falei, Senhor, quem dera se todas as programações que nós temos na nossa casa, na TV, na Netflix, no Google, no YouTube, quem dera se fosse só conteúdos cristãos, se fossem só conteúdos falando da tua palavra, se fossem filmes só falando de coisas que trouxessem edificação, que trouxessem aproximação entre nós e o Senhor. Quem dera se fosse assim, irmãos. Mas eu acredito que seria muito fácil também se existisse, né? Claro que existe sim. Tá lá a Netflix aberta, existem alguns filmes que me convém assisti-los, né? Existem algumas escolhas que eu posso fazer, mas eu estou dizendo no geral, se a gente abrisse a Netflix e só tivesse filme cristão, só tivesse recursos onde nos levasse a nos alimentarmos da palavra do Senhor, seria muito bom, seria bom demais. Evitaria, eu acredito que uma boa parte do nos contaminarmos com coisas que não trazem edificação para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, falei, Senhor, mas o Senhor não interfere no livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós conhecemos a tua palavra, nós ouvimos a tua voz, seja através de um louvor. Nós sabemos que o Senhor existe e que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando o bom e contemplando o mal. Mas o Senhor jamais vai interferir no livre-arbítrio. Por quê? Por que Deus, eu acredito, não interfere no nosso livre-arbítrio? Porque eu acredito, isso é um pensamento muito particular meu, eu acredito que Ele quer ver a que ponto eu amo e a que ponto eu estou ou não querendo obedecer a voz dele, querendo obedecer aquilo que eu já sei, mas que falta colocar em prática muitas das vezes. E a palavra do Senhor, ela está sendo muito bem clara aqui. Ei, para de se contaminar com as coisas aí deste mundo, para de se contaminar com essas coisas aí, porque isso faz parte do velho homem. Você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem já se foi, eis que tudo se fez novo, nós fomos reconciliados com Cristo e hoje existe fôlego de vida em nós para que nós pudéssemos glorificar e exaltar o nome dele. E aqui, como eu li para vocês, fiz essa citação no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o tempo mais que nunca de nós vivermos esse versículo. Esse é um tempo em que nós precisamos viver este versículo, que tantas das vezes foi citado em culto, foi citado em célula, foi citado em reuniões, foi citado de diversas formas, e que nós muitas vezes abrimos a nossa boca, amém, concordando. Mas vamos viver esse versículo no dia de hoje. Vamos viver esse versículo nesse tempo, buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas que nós precisamos, para que tudo aquilo que nós buscamos, para que tudo aquilo que nós queremos, venha nos ser acrescentado. Deus venha derramar sobre as nossas vidas. Mas é necessário nós nos colocarmos diante do Senhor e buscarmos essa presença.
e buscarmos estarmos mais próximos de Deus, e buscarmos alcançar o seu favor imerecido, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder sobre as nossas vidas. Porque está findando, irmãos. Você que está assistindo este vídeo, que de repente, e que de pessoas também que poderão assistir esse vídeo, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou você que tem só ouvido falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Essa mensagem também é para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muitas pessoas não estão tendo estrutura psicológica, emocional para assimilar tudo isso que está acontecendo. Porque você liga uma televisão, fala uma coisa, você liga um rádio, fala outra, você liga. E são tantas informações, e que nós precisamos estar firmes em Deus para que nós possamos buscar forças para podermos com sabedoria lidarmos com essa situação que está acontecendo e por aquelas que estão por vir. Porque isso tudo só vai acabar, essas situações ruins que estão para acontecer no futuro, por causa do cumprimento da palavra de Deus. É inevitável, meu irmão. É inevitável, gente. É ilusão nós pensarmos, às vezes, que as situações, elas vão se aquietar. O que eu estou querendo dizer? Jesus, ele está vindo. A vinda de Jesus está muito próximo daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós podemos imaginar. Mas nós precisamos termos sabedoria, termos discernimento, termos força no nosso físico e no nosso espiritual para vencer tudo aquilo que está por vir por causa do cumprimento da palavra de Deus. Ele deixou bem claro que Jesus iria para o Pai, mas que o Pai iria enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e que este Consolador estaria conosco até a consumação do século. Quero dizer que Jesus, ele está à porta, e ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai vir buscar aqueles que realmente têm obedecido a sua voz, têm obedecido a voz de comando dele. Ele vai vir buscar uma igreja onde tem um coração comprometido com Deus e não com as coisas aqui deste mundo. Jesus, ele vai vir buscar uma igreja, ele vai vir buscar um povo que esteja comprometida com ele e não com as coisas que fazem parte aqui deste mundo. Uma coisa é nós termos responsabilidades aqui neste mundo, no sentido de criarmos a nossa família, de termos um emprego e cumprirmos com o nosso horário de acordo com aquilo que o nosso patrão estabeleceu para que fosse exigido. Isso se chama responsabilidade. Mas nós precisamos termos esse mesmo nível para mais de responsabilidade e compromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor, de cumprirmos verdadeiramente o que a palavra de Deus nos fala, aquilo que ela tem nos falado hoje. Anunciarmos a tua palavra, anunciarmos a verdade que liberta, falarmos realmente aquilo que traz edificação para as nossas vidas, pararmos com essa situação de nos envolvermos em coisas que nos afastam do Senhor. Certo é que eu creio também que este é um tempo onde Deus está separando o joio do trigo. Amém? Você que conhece a palavra do Senhor sabe do que eu estou falando. Eu acredito nesse tempo também. Deus está separando o joio do trigo. E aquele que é joio vai perecer, aquele que é trigo, ele vai sobreviver. Nós não podemos esquecer disso. Que dentro da igreja existe o joio e trigo. Ah, mas o pastor sabe, o seu líder sabe quem é o joio e quem é o trigo? Não, só Deus sabe. Glória a Deus que é só Ele que sabe.
mas pelo fruto conhecereis a árvore. Mas o que eu estou dizendo para você, se você está firme com Deus, firme-se ainda muito mais no Senhor. Busque ainda muito mais estar na presença do Senhor. Busque ainda muito mais conhecer a palavra do Senhor. Busque ouvir ainda mais a voz de Deus, para que você possa ser alimentado por Ele e a cada dia ser fortalecido, que a sua fé seja fortalecida. E para você que está afastado, para você que só ouviu falar de Jesus, o tempo que se chama hoje é mais uma oportunidade que Deus ele está dando para você. Uma oportunidade de Kelina, de arrependimento pelos seus erros, pela sua falta de reconhecimento, de entender, de enxergar e de aceitar que Cristo é o Filho de Deus e que Ele viveu durante 33 anos nessa terra, se fez homem e Ele morreu ali na cruz por amor. Você que está aí na sua casa, diga assim, amor. Diga assim, Jesus me ama, Deus me ama. Sabe? Então, você que está aí do outro lado, que de repente conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou conhece alguém que ainda não entendeu esse propósito de Deus, o propósito do sacrifício da cruz, anuncie essa verdade. Eu estava lendo, claro que as redes sociais trazem muitas notícias, umas são verdadeiras, outras não, né? Mas eu vi um anúncio, eu não sei se foi essa semana, dizendo que através das redes sociais, através de lives, através da palavra sendo anunciada, muitas vidas estão se reconciliando, muitas vidas estão entregando a vida para Jesus, muitas vidas estão sendo restauradas. De repente, eu não sei, quem sabe é só o Senhor, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de tudo. E a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore, sendo que Ele não saiba, sendo que Ele não permita. Mas eu creio, para aqueles que estão à espera de um milagre, assim como eu estou à espera de milagre na minha vida, na minha história. Quem sabe esse é o tempo do milagre acontecer na nossa vida. Quem sabe esse é o tempo do milagre ser derramado, ser dado a nós. Mas este tempo é um tempo de resistência, é o tempo de nós resistirmos, de nós avançarmos, de nós crescermos, de melhorarmos, sairmos muitas vezes do nosso comodismo, sairmos daquele lugar que nos traz conforto para fazer a vontade de Deus, para suportarmos todas as coisas por amor a Deus. E que nesses dias, eu creio que essa quarentena já está chegando ao fim. E eu estive conversando aqui, até mesmo com alguns irmãos, e eu disse, realmente quando nós voltarmos, nós não vamos ser mais os mesmos. Quando a igreja ela voltar ativa, o que se espera, eu acredito que existe, e é uma expectativa também do meu coração, são cultos avivados, são cultos onde realmente nós possamos apresentar, não que isso não estivesse acontecendo antes, mas com uma intensidade maior. Eu acredito que quando nós começarmos a fazer os cultos, cultuarmos ao Senhor, eu acredito que será algo realmente diferente, será algo mais verdadeiro, será algo mais intenso. Mas eu acredito também que muitas pessoas que não estão conseguindo avançar, mesmo em dias onde Deus tem falado de uma forma extraordinariamente conosco, mesmo nesses dias onde Deus ele tem declarado a tua palavra como nunca. Eu tenho 40 anos, eu nunca imaginei passarmos por isso que nós estamos passando hoje. Eu jamais imaginei
queria viver um tempo como este. Mas glórias a Deus que eu estou vivendo, que eu estou viva, que tem saúde no meu corpo físico, apesar de algumas limitações, mas até que o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado, até que o Senhor tem dado graça. Mas muitas pessoas, ao ficar em casa, ao saberem de tantas notícias, ao ficar buscando tantas notícias, estão em pânico. Estão totalmente desestruturadas. E aí eu pergunto, será que essas pessoas vão querer ir para a igreja, cultuar o Senhor? Porque eu creio que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas quando nós voltarmos às nossas atividades, acredito que terão algumas restrições. Hoje, e como eu disse aqui para vocês, eu saí, fiquei a tarde toda praticamente de máscara, e é horrível porque aquela máscara parece que quer te sufocar, porque é algo que o nosso organismo não está acostumado a viver aquilo ali. E aí nós vamos ter que nos adaptarmos a uma outra realidade, e nós vamos precisarmos estarmos mais fortes para enfrentarmos as dificuldades que nós poderemos ter na adaptação de um novo processo que vai estar sendo exercido na nossa vida. Mas existem pessoas, irmãos, que não têm hoje estrutura psicológica para suportar o que nós estamos passando hoje. E aqueles que estão um pouco mais fortes, que estão um pouco mais, digo, crente, um pouco mais forte na sua fé, nós vamos precisar ajudar essas pessoas. Eu conheço pessoas que até hoje, diante de tudo isso que tem acontecido, não colocou o nariz para fora da porta de casa, com medo. Eu recebi ligação de uma irmã dizendo: Lina, eu tô com medo, não tô com medo, mas até hoje eu não saí de casa. Eu falei: meu irmão, onde está a sua fé? Esse é o momento onde você precisa exercer sua fé, mas você só vai conseguir vencer se você estiver obedecendo a palavra, se você estiver edificada na palavra do Senhor, colocando em prática, exercendo tudo aquilo que você ouviu durante toda a sua vida, enquanto você é cristão. Durante tudo aquilo que nós ouvimos na nossa caminhada cristã, nós precisamos exercer ainda muito mais nos dias de hoje, para que a gente venha suportar, para que a gente venha conseguir chegar no final e recebermos a nossa vitória e recebermos a nossa coroa. Não porque nós somos merecedores, não. Nós não merecemos nada. Mas pela infinita graça e misericórdia do Senhor, esse bem vai nos alcançar, vai alcançar todo aquele que crê no Senhor Jesus, vai alcançar todo aquele que já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Hoje eu acho que eu falei muito, não sei quanto tempo tem aí, mas eu acredito que eu falei o tempo que Deus queria que eu falasse, que eu pudesse trazer aqui uma palavra. E eu finalizo dizendo para você, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra, assim como o Senhor os perdoou. Falar de perdão é algo que acredito que todo mundo já teve essa experiência, até porque para aceitarmos a Jesus, nós um dia nos arrependemos dos nossos pecados. Mas como eu falei aqui no começo do vídeo, depois você pode, ao concluir aqui a live, né, você pode assistir toda a mensagem. Mas eu falei aqui no começo, né,
de nós já estamos, o velho homem já morreu. Nós já fomos crucificados com Cristo. Amém? As nossas paixões, os nossos desejos. Mas esse é uma oportunidade também de feridas que não foram curadas. Elas precisam ser curadas no tempo que se chama hoje. Dizer sobre decepções, frustrações, nem sempre é fácil nós passarmos por isso, né? Eu tenho algumas experiências nesse sentido, e as decepções, as piores decepções, às vezes elas vêm de pessoas que nós nunca imaginávamos que pudesse um dia nos decepcionar. Mas o que importa nisso tudo é que esse sentimento que às vezes, uma vez que nós nos tornamos decepcionados, nós não podemos permitir que esse sentimento ele permaneça no nosso coração. Esse sentimento de tristeza, de raiva, de ira, foi exatamente o que nós lemos aqui. O velho homem já morreu, nós somos uma nova criatura, amém? E de repente, você passou por algum momento de decepção, você passou por algo aí na sua vida que trouxe grande tristeza, raiva, ódio. Escolha ficar livre dessas coisas. Não vamos dar lugar ao diabo novamente, porque as nossas vidas não pertencem a ele, pertencem ao Senhor. Deus, às vezes, permite situações chegar na nossa vida para nos aperfeiçoar, para provar nossa fé. E eu estou falando isso aqui para você, porque eu sei o que é exatamente viver esse tipo de situação. Mas eu quero te dizer que Deus é maior, e você conhece a Cristo. Não se deixe se contaminar por essas coisas. As decepções, elas vão continuar a acontecer. Não foi a primeira, não foi a segunda e não será a última. Mas o nosso Deus está acima de tudo isso. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Escolha perdoar hoje. Aquele que te ofendeu, escolha perdoar nessa noite. Ainda que a tua carne queira te dizer o contrário, mas você é muito bobo, perdoar que nada, eu quero justiça. Sim, mas que a justiça seja feita por Deus, amém? Não pelas nossas mãos. Não vale a pena a gente guardar rancor, não vale a pena a gente guardar raiva, não vale a pena a gente guardar ódio. O que vale a pena é a gente abrir os nossos lábios, a nossa boca, e liberarmos perdão e declararmos que nós perdoamos fulano, ciclano, por aquilo que falou, por aquilo que fez. Quero te dizer que Deus é maior, Deus é com você e é isso que Ele espera de nós. Amém? Você é uma nova criatura. Não permita que o velho homem... Boa noite, Lidiane. Boa noite, Carlinha. Deus abençoe. Boa noite, irmão Ricardo. Ui, que meu celular caiu. Ai! Oh, misericórdia. E agora? Gente, só um momento que eu me perdi aqui. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu acho que eu estou filmando a minha hack que está aqui. E eu não sei mais como voltar. Voltei! Coisas ao vivo tem essas situações. Às vezes o inesperado acontece. Eu fui acenar aqui e acabou que meu celular caiu. Mas glória a Deus, consegui voltar. Amém? Então, voltando ao que eu estava dizendo, escolha perdoar, escolha avançar, escolha crescer na presença do Senhor. Amém? Não vale a pena. Nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura. E nós precisamos aprender com as experiências da nossa vida, porque é através dessas experiências que Deus vai nos produzir, vai ser produzida em nós a esperança,
a esperança de que um dia tudo isso tem fim. E nos céus não vai haver choro. Nos céus vai haver alegria, vai haver sorriso, vai haver festa, vai haver adoração. E eu e você estamos sendo treinados para a festa que vai acontecer no céu. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Amém? Persista, invista na sua vida espiritual. Cresça, amadureça e floresça na presença do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E como eu sempre falo, não sei quando eu volto aqui com a live, né? Mas o Senhor está com a gente, tá anotado lá na agenda de Deus. E sempre que Ele se colocar diante, né? Eu me colocar diante da presença dEle e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus a me conduzir para trazer aqui a palavra do Senhor, trazer alguma experiência que eu tenho enfrentado. Eu quero estar aqui trazendo, compartilhando com os irmãos e com as irmãs. E você que está aqui me assistindo, eu tenho um canal no YouTube. Esse vídeo vai estar sendo transferido também para lá. Amém? O nome do canal é Lina Cunha, Adoradora de Deus. Se inscreve lá no canal. O objetivo não é de aparecer, de que eu venha ser reconhecida pelos homens. Nada disso. Isso não está no meu coração e eu rejeito esse nome de Jesus. Mas é para que a gente possa, né? O YouTube ali é um canal onde há muito mais fluxo de pessoas, né? E quanto mais a palavra do Senhor ela for sendo levada, ela for sendo ministrada através de lives, tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e que Deus ele venha não somente me usar, me encorajar, mas Ele possa usar você que está aí do outro lado. Ele vem encorajar você. Faça canal no YouTube, faça uma página, abra uma página no Facebook. Não sei aquilo que Deus está no seu coração, mas ouça a voz do Espírito e obedeça. Amém? Você é um canal, você é um instrumento nas mãos de Deus. E tudo que o Senhor quer é que nós venhamos obedecer à voz dEle. É difícil a caminhada? É árdua? Às vezes dá vontade de parar. Mas aí a gente não pode se esquecer dos grandes feitos que Deus já fez na nossa vida. Uma das coisas, já vou finalizar, uma das coisas que Deus sempre quando vem aquele sinalzinho assim, que eu acredito que alguém já passou por isso, pelo menos a boa parte das pessoas que eu já conversei, falaram assim: Lília, não é só com você não. Já deu vontade de parar? Já deu vontade de chutar o pau da barraca? De dizer assim: Senhor, chega, porque eu não aguento? Eu acho que eu estou chegando no meu limite. Pois é. Lembra daqueles momentos bons que você passou com o Senhor. Lembra das suas experiências com Deus. Lembra de quando você foi batizada com o Espírito Santo. Lembra quando você passou pelo batismo nas águas. Lembra de quando você entrou na igreja pela primeira vez. Lembra daquele dia que seu coração acelerou e você não sabia o que estava acontecendo e as lágrimas rolaram no seu rosto, mas aí de repente se você sentiu aquela voz te chamando: ei, eu te trouxe até aqui e eu te escolhi. Lembra, né, do dia que você foi batizado com o Espírito Santo, do dia que você foi batizado com o dom de línguas. Lembra daquele culto abençoado lá que o fogo pentecostal caiu. Lembra lá daqueles momentos onde o pastor tentava finalizar o culto e aí não tinha como finalizar porque o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus era tão forte. Quando você quiser desistir, quando você achar que está pesado demais, aí sabe aquele versículo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando a gente realmente entende esse versículo, né? Quando realmente a gente
para meditar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso faz com que a nossa fé seja renovada também. Isso nos traz um novo fôlego, glória. Isso nos traz um novo ânimo. Então, quando tiver tudo difícil, para um pouquinho aí. Não se desespere, não. Não deixe que sua alma fique aflita, mas que você possa se aquietar e trazer em memória tudo aquilo que possa te dar esperança. Ai, pastora Cacilda, grande beijo. Estava pensando na senhora essa semana. Pastora Cacilda é minha segunda mãe. Eu tenho 3 mães. Eu tenho a minha mãe, que é a Lúcia, que mora em Minas, na cidade de Lagoa Santa. Tenho minha segunda mãe, que é a minha segunda mãe espiritual, que é a pastora Cacilda, que está aí me assistindo. Amém? Que sabe tudo da minha vida, né, pastora Cacilda? A senhora sabe todas as minhas coisas, porque a pastora Cacilda trabalha com batalha espiritual. Mas glória a Deus que a velha Lina já morreu e eis que está aqui uma nova pessoa. E tem a pastora Terezinha, que é minha terceira mãe, minha mãe espiritual também, que é uma amiga que Deus me deu. Amém? E aqui eu tenho o pastor Alexandre, que eu não posso deixar de citar, que foi meu pastor, que foi nosso padrinho, nosso testemunho de casamento, quando eu casei com o pastor Paulo em 2002. E vai fazer 18 anos, pastor. Aqui, ó, casada aqui com teu servo, com teu amigo. Fazer 18 anos de casada agora em junho desse ano, né? E pastor Alexandre, para quem não sabe, ele é irmão do pastor Eduardo, que é o nosso vice-presidente da IDPB Nacional. Amém? Então, deixa aí um grande abraço, pastor Alexandre, saudades. Eu falo que ele ainda é o nosso pastor, porque além de ter sido o nosso pastor em nós carregamos no nosso coração ele, a sua família, né? E foram pessoas, irmãos, olha, eu comecei até a dar um testemunho aqui na minha vida. Qualquer dia eu vou voltar com uma live falando do testemunho, do meu testemunho de vida. Mas pastor Alexandre, ele faz parte da nossa história, é um amigo que Deus nos deu, né? É uma pessoa que ora por nós, que intercede por nós. Sempre que o meu esposo, ele quer falar com o pastor Alexandre, ele liga, até ontem, né, pastor, vocês estavam conversando aí por telefone. E são pessoas, irmãos, que passam na nossa vida e que marcam, né? E por que eu estou falando isso aqui? Não sei, porque o Espírito Santo de Deus é bom e de repente alguém aí está sentindo saudade, né? Não pode se encontrar, ligue, manda uma mensagem, faça um vídeo, fala que ama, porque a vida passa rápido. Amém? A vida passa rápido e a gente precisa aprender a valorizar. E este ano, na IDPB, na nossa denominação, na denominação que nós pertencemos, o tema deste ano, ano de honra. Então, eu estou honrando aqui essas pessoas, né? E que Deus possa abençoar o pastor Alexandre, a pastora Cacilda, o pastor Elison. Não sei se ele está ainda assistindo, mas ele passou por aí. Que Deus abençoe sua vida. A pastora Lindalva também. E os demais irmãos e irmãs, a Carlinha, a Lidiane, o Ricardo Marques. Deixa eu ver aqui quem mais. Carlos Amando, Marlice, a Cida, a Mayra, que Deus abençoe a Josi, a Gabi, a pastora Laura, que entrou, não sei se ela está ainda assistindo, mas que Deus abençoe, a Núbia, a Gabi Santos, pastor, já falei, e a irmã Lucélia. Que Deus abençoe cada um de vocês. E finalizo dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco. Amém? Tenha uma noite abençoada aí. Fique firme nas promessas de Deus e que você possa buscar mais da presença dele. Eu não sei porque eu não estou com vontade de terminar essa live, gente. E estão vindo tantas coisas aqui para eu falar, mas
eu vou ficar quietinha aqui, vou deixar para a próxima live. Só o Senhor sabe quando, amém? Vamos finalizar. Eu vou estar aqui orando, pedindo que Deus abençoe sua vida. Senhor grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Ó Deus, pela tua palavra que foi falada, que foi dita, que foi anunciada aqui. Quero pedir ao Senhor que essa palavra ela possa produzir nos corações que a ouviram, naqueles corações que ainda vão ouvir, que ela possa produzir efeito. Eu não conheço o coração dos teus filhos, das tuas filhas, mas o Senhor conhece, o Senhor entende, o Senhor sabe de tudo. Em tudo há um propósito de Deus. Em tudo há um propósito do Senhor. Então, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, pedir que o Senhor venha abençoar a noite dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que o Senhor nos dê uma noite tranquila, abençoada na tua presença, debaixo da tua cobertura e proteção celestial. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. E se você que vai assistir esse vídeo depois, e como eu coloquei aí durante a mensagem, você quer se reconciliar com Cristo, você tem essa liberdade, amém? No final desse vídeo, dessa live, você possa se reconciliar com o Senhor, ou você que ainda não conhece Jesus, declare que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Amém? Deus está olhando para você, Ele está aguardando você, assim como Deus está aguardando a tua igreja lá no céu. Ele está aguardando aqueles que vão perseverar até o fim. Que você e eu possamos fazer parte desse povo que vai subir. Amém? E se Jesus vier hoje, a gente se encontra lá no céu. Amém? E se Ele não vier, nós nos encontramos aí numa próxima live, numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. E já aqui deixando, domingo, dia 26 de abril, às 18 horas, Pastor Paulo, nós vamos estar aqui fazendo um culto, um mini culto, né, online, e que você possa estar aqui conosco, amém? Compartilhe este vídeo, né, e eu espero que você seja abençoado e abençoado em nome de Jesus, amém? Agora eu vou finalizar e que Deus te abençoe. Obrigada pela tua presença, um grande beijo, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor, amém? Deus abençoe.